Assim que for, eu aviso, tá? Foi, pronto. Olha, oi. Oi, gente, boa tarde. Boa Aqui eu não tarde. dei oi. Boa tarde, todas mulheres queridas, maravilhosas, Patrícia, Gabis, Dona Liene, Boa tarde. Posso compartilhar aqui, Paty? Pode sim, nega. Quem é essa criança linda? Dona Liene. E cadê ele? Pois aqui escondido. Que coisa Esse é gostosa. Guilherme. Oi, Guilherme. Deu oi pra ela. Tudo bom, Guilherme? Oi! Oi, que gostoso. Vocês estão vendo? Sim, nega, você tem como... Isso. Oi? Foi. Então tá. Dona Liene, a senhora poderia desligar o microfone da senhora? Gabi também. Gabriela Carvalho. Júlia. Calma aí, então, vou ter que sair daqui. Não, mas nós vamos cantar. Peraí, minha gente. Como assim eu estou mandando desligar o... Então, vamos fazer o seguinte. Porque muitas vezes a gente começa a cantar e, como estamos em locais diferentes, às vezes quando a gente canta, a outra já cantou e outra já terminou e lá vai. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou cantar a estrofe e vocês me ajudam a gente a cantar o refrão, certo? Do nosso hino das catadoras de Mangaba de Sergipe. Certo? Tá bom. Então, Nalvinha, vamos cantar? Silvana. Minha voz não é boa pra cantora, não. Viu? A senhora é boa, assim. Dona Liene também. Valeu, Jesus. Gabi Souza. Pelo amor de Deus, corta isso. Gabi Souza. Oi, Paty. Vamos lá, vamos iniciar. Cadê nossas mangabas? O homem secou e o verde do mato, o fogo queimou. E o verde do mato, o fogo queimou. Vamos catar mangaba. Caiu da mangabeira, onde o fogo balançar. Caiu da mangabeira, onde o fogo balançar. Vendo o fogo queimando, nada podemos fazer. Vendo a fruta se perdendo, de onde tira o que comer. Vendo a fruta se perdendo, de onde tira o que comer. Vamos catar mangaba. No meio da mangabeira, onde o fogo balançar. Caiu da mangabeira, onde o fogo balançar. Bora, Júlia. A mangaba é fruta boa pra gente chupar, o suco e o sorvete é um grande paladar. O suco e o sorvete é um grande paladar. Vamos catar No meio da mangabeira, onde o fogo balançar. Caiu da mangabeira, onde o fogo balançar. Catadoras, vamos se ajuntar, pegar nossos ganchinhos para a mangaba tirar. Pegar nossos ganchinhos para a mangaba tirar. Vamos catar Mangaba, vamos capotar no meio da mangabeira, onde o fogo balançar. Caiu da mangabeira, onde o fogo balançar. Pra feira eu vou levando, elas são nosso sustento, sem elas não somos nada, pescaria só não dá. Sem elas não somos nada, pescaria só não dá. Vamos catar Mangaba, vamos capotar no meio da mangabeira, onde o fogo balançar. Na feira eu vou gritando com alegria e prazer. A mangaba é fruta boa, trago ela para vender. A mangaba é fruta boa, trago ela para vender. Vamos catar mangaba, vamos capotar no meio da mangabeira, onde o fogo balançar.
Viva as catadoras de Mangaba! Viva! Viva as catadoras de Mangaba! Viva! Viva as catadoras de Mangaba! Viva! Vamos lá, vamos, Alícia! Sou mulher, sou mangabeira, estou aqui para lutar! Mangabeira livre, Resex já! Uhul! Territórios livres! Já! Territórios livres! Muito bom, Patrícia! Já! Territórios livres! Já! Caralho. Seja bem-vinda! Tá escutando, não tá? O que foi? Não ouvi. Deixa pra lá, minha irmã. Então, saudação a todas, mulheres catadoras de mangaba, mulheres extrativistas, mulheres mangabeiras, mulheres da maré, mulheres da restinga. Se quiser, pode desligar o microfone, viu, dona Liene e dona Nalvinha? O da dona Nalvinha está desligado já, querida. Ah, Tá pronto. Certo? Então, hoje é mais um dia muito importante para nós, né? Que hoje a gente vamos dar continuidade, mais uma vez, com as ações do projeto Defesa Territorial e Fortalecimento da Identidade Sociocultural das Mulheres Catadoras de Mangaba, Sergipe. E hoje, para dar continuidade a essa oficina, né? Que hoje a gente vai ter uma oficina relacionada ao curso de Estratégias de Defesa do Território, a nossa querida Adriana Margutti, Adriana que é presidenta do Instituto Florestal Cagaita. O coletivo Florestal Cagaita Não deixou tem de ser presidente. coletivo, O coletivo agora é é instituto. comunista. Não tem Então, presidente. hoje, para dar continuidade às oficinas, né, de estratégia de defesa do território, nós teremos a oficina O que é o território de uso das mulheres catadoras de mangaba. Então, hoje a gente vai ter uma roda de conversa muito boa, muito gostosa, né, e a gente vai aprender muito e trocar experiências com a Adriana. E, Adriana, seja muito bem-vinda mais uma vez. Adriana, eu gostaria também que você falasse um pouco, né, quem é você, o trabalho no Instituto Florestal Cagaita. Tá bom. Viu, nega? E seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Pati. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito todas as mulheres catadoras de mangaba, dos 7 municípios, todas as mulheres que estão aqui com a gente na sala, as que vão assistir depois, né? Dizer para vocês que para a gente é uma satisfação muito grande poder desenvolver esse projeto com vocês, poder ter a confiança de vocês, a amizade de vocês, para a gente aprender junto. Então, vocês já vêm participando há algum tempo e sabem que o quê? O Coletivo Florestal Cagaita, nossa proposta é uma proposta da gente fazer o quê? Juntar o conhecimento e construir uma nova forma de conhecimento para que dentro do Brasil, do desenvolvimento dos diversos setores, da educação, da economia, se considere o conhecimento de todos os povos que vivem nesse país tão sofrido, né? Que era dos índios, que hoje estão aqui em Brasília, pedindo pela revogação do marco legal, do projeto de lei 490, que impõe um tempo para o reconhecimento. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui. Então, dizer para vocês que é uma satisfação muito grande poder aprender com vocês hoje aqui também. Eu agradeço muito essa oportunidade. Eu sou engenheira florestal, eu sou nascida em São Paulo e criada na Bahia. Aliás, vocês são nosso quintal aí em Sergipe, né? Sergipe, quintal da Bahia, a gente sabe disso. Estou brincando, né, gente? Lógico. Estou dizendo, sou nascida em São Paulo, sou criada na Bahia e depois eu vim trabalhar aqui em Brasília. Eu sou militante de reforma agrária, sempre trabalhei com povos e comunidades tradicionais. E aí, nessa caminhada, acabamos conhecendo a Alice, a Patrícia, do Movimento das Catadoras de Mangaba.
e conseguimos junto ir indo construindo as nossas atividades em parceria com o Coletivo Florestal Cagaita, onde a gente chegou aqui nesse projeto, né? Então, é isso, mais uma vez agradeço e vamos continuar, vamos dar início aqui. Também quero agradecer infinitamente a Júlia e a Gabi, que são maravilhosas, além de pessoas maravilhosas, são de um nível de competência que é muito difícil a gente encontrar por aí. Então, vamos continuar, vamos começar aqui e dizer que a atividade de hoje, ela não vai funcionar se vocês não falarem. Então, todo mundo hoje vai ter que contar um pouco a sua história, tá bom? Então, a gente vai começar aqui, ó. Pam, pam, pam. Vocês estão vendo minha tela? Tá. Então, vamos lá. Vocês me veem em algum pedacinho da tela ou não? Sim. Tá. Então, a atividade de hoje, a ideia da nossa conversa de hoje é a gente conversar sobre um conceito que foi desenvolvido pelo professor Milton Santos, que, falecido já, um pesquisador brasileiro, que se dedicou a estudar a geografia, por mais que ele seja formado em direito. Milton Santos, ele era advogado, mas ele dedicou a vida dele ao estudo da geografia e foi um dos maiores pensadores do planeta Terra. Mas como é que a gente liga, né? Então, a ideia hoje é a gente entender como é que a gente faz deste conceito desenvolvido por esse grande pesquisador brasileiro uma ferramenta de luta para a defesa dos nossos territórios. Então, é esse o conceito, território de uso. Então, primeiro vamos tentar entender um pouco a diferença entre território que não é o território de uso, e esse conceito de território de uso. Então, na geografia e nas ciências humanas, quando a gente vai falar sobre território, muito se confunde, muito se pensa sobre o espaço utilizado, o espaço delimitado e o espaço utilizado. Trabalhar com o conceito de território, conceituar território, é uma tarefa muito complicada, é uma tarefa difícil, não é fácil, porque para cá ele tem diversos significados. Então, o território das Mangabeiras, ele tem um conceito que é um conceito construído pela vida, pela luta e pelo uso das Mangabeiras de um território, de um espaço determinado. Então, esse território se constrói em cima do espaço, que é o estado de Sergipe. Então, a gente tem o espaço, o território que a gente não fala que é o território de uso, o espaço simplesmente, que é o quê? Que é a terra, o relevo, as árvores, o rio, o espaço de terra delimitado do estado de Sergipe, né? E aí, a gente vai aqui para o conceito do território de uso. Eu fiz questão de colocar uma foto do professor Milton Santos para a gente poder homenagear ele mesmo, né? Uma pessoa, um baiano, negro, que se transformou entre um dos maiores pesquisadores do planeta. Na década de 50, 60, que foi quando ele começou a alcançar os seus méritos acadêmicos, né? Depois, na década de 70, 80, eu consegui ver as duas últimas palestras dele antes dele falecer em Vitória da Conquista, na Bahia. A gente sabe que não é fácil, que não é pelo fato dele, a inteligência dele se sobrepõe, mas o preconceito, né, um pesquisador negro, baiano, que não era de uma família abastada, conseguir vencer o preconceito, então a gente consegue imaginar o quanto esse homem era brilhante, né? Então, o que significa território de uso? Qual é esse conceito que ele trouxe, que é esse conceito de território de uso? É o território moldado
pela vida. É o território que é construído é o território que é construído em cima do espaço físico pelas nossas ações. Ele se molda de acordo com a dinâmica da vida, a organização social e a luta política da gente. Então, a vida das mangabeiras constrói o território de uso das mulheres mangabeiras. Então, quando vocês cantam, né? Então, se a gente fosse olhar essa faixa litorânea que a gente tem aqui no estado de Sergipe, sem a atuação das mangabeiras, ela teria uma característica. Agora, com a atuação das mulheres catadoras de mangaba, de todas vocês, na cata da mangaba, na conservação da restinga, na luta pela conservação dessa espécie tão valiosa, isso vai construindo o que é o território de uso das mangabeiras. E isso é que constrói, é que caracteriza o lugar por onde vocês lutam, porque é o lugar aonde vocês vivem. Aqui, né? Então, aí eu vou passar algumas fotinhas e eu queria abrir o microfone para cada uma de vocês poderem falar sobre como vocês enxergam, ó. Então, aqui, ó, né? Quem é que está aqui? Quem que está nessa foto aqui, que está na atividade? Fala um oi aí, que eu não estou enxergando. Ninguém? Vocês estão me ouvindo? Patrícia, fala alguma coisa. Sim, estou ouvindo, sim. É porque eu estava aguardando as pessoas que estão na foto falarem, né? Quem são? Então a gente não vai mudar o slide até falar. Eu não dá para enxergar nada. E aí? Não, é porque eu estou sem óculos, aí não dá para ver, não. Tá não, bom. mas tem outras mulheres que estão aqui, que tá com óculos e que estão... Eu acho que eu conheço uma que está com a mão na cabeça, lá atrás. Opa! Silvana, bota esse de Silvana para lá. Vai, Mirena, pega esse de novo. Vamos, Silvana. Só você ficar mais perto de você. O território e a história das mangabeiras. A pergunta é, Branca, ô minha senhora, a pergunta é, quem são essas pessoas que estão aqui na foto, na imagem? E é importante que cada uma fale, né? Quem é. Quem está aqui na foto? Quem está nessa foto? Eu não sei. Ô, Silvana, quem sabe? Eu não conheço a mulher. Nesta foto está eu, está a Alicia, está Vaninha, está a mãe de Alicia, e nós estamos aí numa baderna. Eu não sei o nome das outras, esqueci. Eu sei que é tudo de Pontal, e nós estamos aí na baderna, cantando, zoando mesmo aí nessa hora. Muito bom. Tá, vamos mudar aqui agora. E aqui, quem é que está cantando aqui, gravando esse CD? Ivana. Quem é essa mulher que está cantando, gravando o CD? Como é o nome da mulher? Diga quem é que canta o CD, a música da mulher. Dona Maria Evangelista. Dona Maria Evangelista, é quem está cantando aí, olha. Tá bem. E aí, essa história Dona Maria Evangelista, ela é de um assentamento. Dorcelino Polador, salvo engano. E aqui? Aí tem nós. Nós temos aqui Nalvinha, Tainara, tem Catinha, tem Rose, eu tô aqui, tem Vera. Gente, cadê mais essa foto? Tá lá. E as outras? Tem Tia Dilva. E o que vocês estavam fazendo, Paty, nessa atividade? Então, nessa atividade, a gente estava fazendo um encontro.
Nesse ano, a gente tinha conseguido, através da CNPCT, do mapeamento que a gente havia sido feito, a gente conseguiu, para fazer o mapeamento, a gente conseguiu em torno de R$ 3.500. Com esse valor dos R$ 3.500 para fazer o mapeamento, a gente fez o mapeamento e também fizemos os encontros de lideranças do movimento. Então, Tá. a gente fez cerca de 12 encontros com R$ 3.500. Ótimo. Aí eu De vi aqui na encontros, e aí, por foto. exemplo, nessa imagem é num assentamento em Estância. Tá. Eu só não lembro o nome do assentamento. Tranquilo. Peraí. Aí eu vi aqui na foto, então, por exemplo, vocês fizeram levantamento, um projetinho de reconhecimento, e aí vocês fizeram encontro. Aí aqui no encontro, vocês estão pedindo a criação da reserva extrativista do litoral sul de Sergipe. Então, se a gente vai criar essa reserva extrativista e vocês fizeram esse mapeamento, o que vocês mapearam foi o território de uso de vocês. Então, a funcionalidade da gente compreender o que é o território de uso é porque ele nos permite identificar quais são esses locais, no caso de povos e comunidades tradicionais, que devem ser destinados para a manutenção da cultura dessas populações. Então, esse conceito que pode estar meio vago na cabeça de vocês, né? Porque é o território de uso. Por que se deve mapear o território de uso das catadoras de mangaba? Porque as catadoras de mangaba, elas são... O que vocês são? Vamos lá, quero ouvir. Ninguém, gente, me ajuda. Qual foi a pergunta, Adriana? As catadoras de mangaba vão criar uma Resex, vão construir a ideia desse território de uso para criar uma Resex. Por quê? Qual é a diferença entre vocês, eu, a Gabi e a Júlia, por exemplo? Se eu e a Gabi e a Júlia, a gente se juntar aqui em Brasília, ocupar uma área aqui e falar, a gente quer criar uma Resex. Tem cabimento um negócio desse? Não, né, Patrícia? Porque eu não sou uma pessoa da comunidade tradicional. Vocês têm uma forma de se relacionar com as mangabas, com a restinga, que é uma forma que tem uma relação harmônica com esse tipo de vegetação, pelo fato da tradição cultural de vocês. Então, é aí que está a diferença. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui. E essa daqui? Essas duas moças aqui. O que elas foram fazer lá no Chile? A gente foi catar mangaba no Chile, né, Alicia? Aí foi uma troca foi um intercâmbio promovido pelo projeto. Um projeto... Deixa eu explicar direitinho. Existe o PEAC, que é um programa de compensação ambiental, em que a Petrobras ela é obrigada a fazer ações e fazer compensações pelo uso do gás e do petróleo aqui no estado de Sergipe. Muitas dessas áreas faz parte dos nossos territórios de uso. Então, o que acontece? Dentro desse programa de compensação ambiental, existem alguns projetos, dentre eles o Conselho Gestor e o outro que é o projeto das Marisqueiras de Sergipe. Nesse projeto das Marisqueiras de Sergipe, por a gente fazer parte também do Conselho Gestor, nós catadoras de mangaba, então houve a possibilidade de um intercâmbio entre catadoras de mangaba, mulheres marisqueiras e povos mapuches. Então, a gente foi para o Chile. Das catadoras de mangaba fui eu e a Alicia. Das marisqueiras, eu não me recordo o nome das outras, mas foram outras mulheres marisqueiras.
A gente saiu conhecendo várias comunidades, né? Comunidades lá, eles se chamam de povos originários, né? E a gente conheceu várias comunidades, percebemos que eles enfrentam problemas muito semelhantes com o nosso, de perda de seus territórios, de dificuldade de exercer suas práticas por conta da poluição. Muitas vezes dessas comunidades mapuches, elas são colocadas, quer dizer, lixões são colocados nas comunidades e que polui água, que polui as plantas, as árvores, e que até as mates, elas são, as anciãs, elas são tipo as xamãs, né, dessas comunidades, né, desse povo. E elas têm que se mudar para outros locais, porque elas não conseguem nem se utilizar da água, nem das plantas para fazer seus processos de cura. Então, a gente pode aprender várias coisas com os povos mapuches, né? A maneira como eles lidam. Teve uma comunidade que foi muito legal, né? Que eles mostraram como é que eles dormem, a posição que fica a cama, como é que eles dormem. Eu lembro que tinha um totem, né? Uma estátua de madeira enorme, bem logo na frente desse local que eles fazem as reuniões, os encontros e as conversas entre eles. E eles falando, quando a gente começou a colocar, a gente começou a falar do trabalho que a gente desenvolve, né, da prática, né, da coleta da mangaba e também na maré, eles falaram que, por exemplo, essa comunidade especificamente, eles falaram que também já viveram assim, né? Que eles falaram até que nós éramos a gente fazia o mesmo trabalho que os ancestrais deles faziam, né? Que é coletar, né? Esses frutos, né? Teve uma outra comunidade que a gente conheceu que eram mulheres que elas viviam também do mar. A Alicia me ajude o nome do negócio, Chicoioio, não sei, gente. Mas assim, elas pegavam algumas algas, né? E dessas algas elas colocam no feijão, elas comercializam, né? Então a gente achou muito próximo da gente. A gente tem a oportunidade também de conhecer o sururu. Gente, o sururu de lá é enorme. É muito grande. Parece minha orelha, assim, ó. O macho, É do tamanho do de Silvana. o macho, ele é escuro, assim, preto, mas assim, escuro, e a fêmea é amarelinha. E tem sabores totalmente diferentes, né? Então, foi maravilhoso essa troca de experiência, porque a gente pôde também ver a questão que as diversas violências que os povos Mapuche sofrem, seja as mates, que são tipo as xamãs de lá, que elas são perseguidas, muitas delas já foram presas, né? E por fazer suas práticas de atender outras pessoas, de curar através de planta, através de orações. E uma outra coisa também que me chamou muita atenção é que, em relação ao enfrentamento, né, de todos esses problemas para os povos Mapuche, as mulheres é que iam para frente, as mulheres é que vão liderar, né? As mulheres é que chamam os homens para ir para frente, para ir para o embate, né? Para participar das manifestações, dos atos e tudo mais. Então, foi incrível, por exemplo, a troca de experiência que eu pude vivenciar com os povos mapuches lá no Chile. Eu só não lembro o nome de todos os lugares que a gente foi, mas foi muito bom. Mas então, por que que vocês são convidadas para fazer isso? Porque a forma de vida de vocês é uma forma de vida especial. É uma forma de vida que tem uma característica que não se encontra na sociedade capitalista urbana. Concorda comigo? Vocês concordam ou não É concordam? isso mesmo, Adriana. Tá. E essa outra aqui, agora eu queria que outra pessoa, não a Patrícia, falasse essa foto do meio. Onde é, o que que vocês estavam fazendo? Eu tenho certeza que tem gente que sabe o que é que está na atividade.
Gente, se vocês não falarem, a Adriana vai passar a tarde todinha aí, ó, Esperando. esperando e fumando. Você tem que me esculhambar, né, Ô, Patrícia? Patrícia, e pode abrir mais a tela? Às vezes nós nem enxerga. Olha aí, tá vendo? Olha aí, Adriana, Olha agora. lá. Se é Aí, com problema agora. de enxergar, vamos lá. Vou ver se eu consigo abrir mais. Espere. Vamos abrir mais. Veja agora. Não vai adiantar. Patrícia, tem algum lugar que eu possa teclar para abrir a tela para o meu? Só para o meu? Tem? Não, mãe, a senhora não consegue, não. Só a Adriana que tem que fazer isso. Tente, tá. Adriana, dá mais um, só nessa, para ficar só essa do meio. Só nessa, é. É, Tá, vamos lá. dá zoom aí até dar chega. Pronto, agora você bota para cima. Tá dando? Ixi, não, peraí. Peraí. Aí é bom. Né? Cresce mais um pouquinho, Adriana, por favor. Assim? Não, crescer. Silvana, vem cá, crescer. Silvana. Veja aí, Silvana, no seu. E você vê. Tá. Aqui não tem ninguém. Silvana, foi a capacitação das categorias de Mangaba. Foi onde? Essa casa é onde? Eu não sei, não lembro. Tá vendo? Alice, ajuda, Alicia. Essa eu acho que só a Alicia pode ajudar. Alicia. Tá. Então, eu vou falar, só para não ficar... Porque, assim, essa foi uma capacitação logo no início, quando a Embrapa estava desenvolvendo a pesquisa, né, inicial, acho que foi em 2000 e pouco, aí houve uma capacitação para algumas catadoras de mangaba. Eu não me recordo exatamente qual foi essa comunidade, porque nós, por exemplo, daqui de Barros Coqueiros, nós não fizemos parte dessa capacitação, mas houve uma capacitação para algumas mulheres catadoras de mangaba de uma localidade, mas sinceramente, eu não me lembro, e foi promovida pela Embrapa. Tá. Ótimo, obrigada, Paty. E essa daqui do primeiro festival de mangaba de Indiaroba? Quem é nessa foto? Tu. Essa também a Alicia tem que ajudar. Mas mãe participou, não foi? Mãe participou do festival. A senhora lembra quem é essa moça, mãe? Teve um que eu fui, né? Foi aquele festival mesmo. A senhora lembra essa moça que está na foto? Tá, não precisa falar da moça, mas conta do festival, então. Foi bom. Quem eu gostei, porque eu nunca tinha visto aquele lambi-lama, aqueles homens pretos, Patrícia. Como é o nome deles? Que se pinta na lama, Patrícia. Lambe sujo, mãe. Isso, foi muito bom. Teve uma representação do lambe sujo e caboclinho, foi? Lá? Foi. Aí dormimos lá, só voltamos no outro dia. Ô, delícia. Aí o que foi mais? Que fizeram mais? Silvana ficou lá no forró até 1h da manhã, ou foi 2, chegou... Me fala Mas uma coisa. além de dançar forró, além de ver algumas manifestações culturais, o que foi que vocês foram fazer lá? O que vocês foram fazer lá? Nós fomos no Festival das Mulheres. Homenagear nós, catadores. Sim. E aí eu queria perguntar uma coisa, por que tem gente de Indiaroba hoje? Tem, a Alice lá na sala, né? Por que vocês, qual a importância de fazer um festival da mangaba? Qual é a importância?
Tu. Ninguém vai ver. Fala, Patrícia. Eu já falei muito, mas por que vocês acham que é tão importante fazer o Festival da Mangaba? É porque nós somos Para alcançar catadoras. novos públicos. Porque o quê? Para mostrar que somos catadoras, para mostrar que nós somos... Entendeu? Para mostrar que nós somos o que mais? Somos mulheres, Para mostrar somos nossos guerreiras, estamos aqui para lutar. É isso aí, né? Mostrar nosso trabalho, a nossa cultura. Nossos costumes, né, Mariana? É isso. Tá. Então vamos aqui. E aí, aqui a gente tem mais um pouquinho. Eu coloquei essa foto aqui porque foi a foto do lançamento do nosso projeto que eu achei na internet, né? Porque aí eu vou falar um pouco do coletivo Cagaita participando. Então, por quê? E quando a gente faz o lançamento do projeto, e o lançamento do projeto vai para a internet, e é uma internet que a gente, que não é sobre do nosso controle, que não é a nossa mídia social, mas é a outra mídia, né, falando que o nosso projeto ele está acontecendo. Então, a partir daquele momento, o nosso projeto também, ele faz parte da história das catadoras de Mangaba. Então, as catadoras de Mangaba agora têm um território de uso marcado aí no Sergipe, mas tem um território de uso também que ocupa no mundo virtual, que é o que a gente está fazendo agora. Quantos vídeos já tem do projeto das catadoras de Mangaba na internet? Das oficinas, das rodas de conversa. Então, é mais um território que a gente está construindo pelo uso e pela luta política. Que agora já não é mais só esse território do chão, mas é ocupar esse espaço virtual para poder constituir e organizar essa luta. E isso aqui é doce de mangaba? É mangaba de que mais jeito? As moças que estão na cozinha lá podiam falar. Que estão no espaço de produção. É como eu disse, assim, o quadro é tão, entendeu, que fica difícil para a gente. Eu estou vendo que tem mangaba in natura aí, né? Mas não vê, mas não consegue enxergar tudo. Tá. Tem mangaba in natura, tem um doce aí, eu não sei se é de caju ou o que é. Parece caju. É escuro, aí eu não sei. Tá. Vamos lá, vamos seguir aqui. Por que eu trouxe isso para vocês? O que leva, né? Quando a gente pensa e conhece qual é o nosso território, quais são as características quanto povo tradicional, isso propicia, isso facilita que a gente tenha o quê? A autoidentificação. Que se identifique quanto um povo que tenha condições culturais e sociais diferenciadas. Existe uma convenção da Organização das Nações Unidas, de uma das sessões dentro da Organização das Nações Unidas, que chama Organização Internacional do Trabalho, e que ela o Brasil adere, ela reconhece ela como uma lei internacional. Então, ele tem que obedecer. É isso que instrumentaliza os povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas, a reivindicar o direito à manutenção das suas culturas, dos seus hábitos e dos seus territórios tradicionais. Então, essa convenção, ela garante o direito à autoidentificação. Então, ela fala o quê?
ela se aplica, é uma convenção que se aplica a povos tribais. Aí usa esse termo povos tribais, porque é uma forma de reconhecer internacionalmente a diversidade dos povos tradicionais no mundo, né? Porque não todos são tribais. Mas isso aqui é uma forma de dizer que é uma vida coletiva. Em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas distinguem de outros segmentos da comunidade nacional. Então, por exemplo, a cultura das mangabeiras, a tradição das catadoras de mangaba, ela se diferencia das outras comunidades que não são catadoras de mangaba. Por exemplo, as pessoas urbanas e brancas e tal. Concordam comigo? Sim. Tá. Então, aqui. E que a sua vida seja regida total ou parcialmente pelos seus próprios costumes ou tradições. Então, quando você se reconhece quanto uma condição de um povo tradicional que tem essas características, o governo tem a responsabilidade de desenvolver com a participação, ou seja, consultando, compreendendo, entendendo, desses povos interessados, uma ação coordenada e sistemática para proteger os seus direitos e garantir o respeito à sua integridade. Isso acontece no Brasil? Vocês, por exemplo, então, se a gente entende que as mangabeiras têm costumes e uma tradição própria, né, que é caracterizada por esse modo de vida, de convivência com a restinga, com as mangabas, com esse bioma tão importante da Mata Atlântica. Então, assim, então, se a gente entende isso, a gente entende que o governo deveria ter a responsabilidade de desenvolver com a participação das catadoras de mangaba essa proteção sistemática, tanto do território, destinando a resex das catadoras de mangaba, como também favorecendo educação a contento de uma forma que seja adequada para a manutenção e valorização da cultura, entre todas as outras situações. Garantir que a atividade produtiva de vocês possa se desenvolver de uma forma que traga qualidade de vida para vocês. Então, isso é o que essa Convenção 169, ela fala que é importante. Aí, aqui. E aí, será que tem uma Convenção 169 de Sergipe? O Estado de Sergipe tem uma lei que é parecida, né? É uma lei que tem características similares a essa Convenção 169, mas é uma lei estadual de 2010 que foi proposta por uma parlamentar, pela deputada Ana Lúcia. Eu não sei nem se essa mulher ainda é... Não, é porque foi o seguinte, vamos lá. Então, essa lei, uma das coisas também que na 169 fala é de dar garantia aos direitos, né, ao trabalho desenvolvido pelas comunidades tribais, comunidades tradicionais, enfim. O histórico da conquista dessa lei que reconhece as catadoras de mangaba como um grupo diferenciado foi uma luta nossa, do movimento das catadoras de mangaba. Só que, entretanto, para se criar uma lei, precisa ter um intermédio de um parlamentar ou uma parlamentar. Então, como a gente tem uma aproximação com a deputada, na época, Ana Lúcia, a gente dialogou com ela para que ela propusesse um projeto para, de fato, reconhecer, porque a ideia inicial da gente, a gente não era necessariamente uma lei de reconhecimento, mas era uma lei que garantisse território. Só que aqui no estado de Sergipe, não se pode criar uma lei que dê gasto para o Estado que seja via Assembleia Legislativa. É um absurdo, mas não se pode fazer isso no estado de Sergipe. Então, automaticamente, toda lei que se cria que dê um gasto para o Estado se torna inconstitucional, isso proposto pela Assembleia Legislativa.
Então, a gente propôs o seguinte, a gente propôs inicialmente que seria uma lei de autorreconhecimento, de reconhecimento, de dizer que nós existimos, porque uma outra lei a gente não ia conseguir, por conta dessa questão inconstitucional. Mas esta lei, mesmo da forma que está aí, ela foi criada a várias mãos, né? Com várias parcerias, né? Com a parceria com a Embrapa, com a parceria com o Mandato Popular da deputada Ana Lúcia, na época, com parceria de outras organizações e instituições, para que, de fato, a gente pudesse ter essa lei como está aí, que não garante, de fato, o território para nós, mas já é um passo de reconhecimento. Muito bom. Então, é isso que eu queria. Muito obrigada, Paty, pela contextualização, mas a ideia era trazer esse contexto, né? Da gente compreender que é através do território de uso, demarcando e lutando por esse território, pelo fato de ser um grupo culturalmente diferenciado, que, através do reconhecimento desse território de uso, pode-se conseguir chegar até a área de Resex, até uma área de Resex. Então, se identificar, se auto-identificar, se reconhecer quanto catadora de mangaba, valorizar as características dessa cultura e entender qual é esse território de uso e quais são as características importantes desse território de uso. Quando eu falo isso, então o que é? Olha, então são áreas onde tem as mangabas, as mangabeiras conservadas. Então, quando a gente vai olhar as ameaças, né, que vêm através da exploração imobiliária, através dos empreendimentos. Então, quando a gente determina qual é esse território de uso e por que ele vira um instrumento de luta para a gente conseguir alcançar esse território das mangabeiras de vida. Deu para entender, gente? Ou é muito confuso? E agora eu vou voltar aqui, porque aí agora eu quero ouvir vocês, porque isso aqui não vale a pena se não for para ouvir as histórias de vida de vocês, para ouvir qual é esse território de uso e como é que é essa luta, né? Então, agora é a hora que eu vou fechar o microfone e eu quero ouvir vocês falarem, porque essas fotos, a gente colocou essas fotos na apresentação, porque elas representam a luta por esse território reconhecida pela sociedade. Porque essas fotos, eu não pedi para a Patrícia ou para a Alícia, eu peguei essas fotos da internet de divulgação de meios de comunicação. Até a foto do lançamento do projeto do Coletivo Florestal Cagaita, que eu tinha no meu computador aqui. Mas é para a gente compreender que o quê? Que a partir que essa luta gerou na sociedade que a luta por esse território e o uso político desse território, a afirmação dessas características, ela gera na sociedade uma reação também. Muitas vezes uma reação de apoio por diversos setores, e em outras uma reação de embate, né? Como alguns setores que disputam esse território com vocês. Então, aí eu queria ouvir um pouco de vocês agora. Qual é o território de uso de vocês? Qual é o território pelo qual vocês lutam? E aí eu vou fechar o microfone agora e vou ouvir. Fala, Patrícia, diga aí, diga. Fale, mãe. Depois eu falo, depois que vocês falarem, eu falo. Primeiro você fala, depois nós seguimos. Então, vamos fazer o seguinte.
Vocês entenderam qual foi a pergunta? Vocês entenderam qual foi a pergunta da Adriana? Entendeu o que ela perguntou. O problema é saber responder. Como é que vocês entenderam e não sabem responder? O que é que vocês são? Foi o que Silvana... Nós somos catadora. E quais são esses locais que vocês, catadoras de mangaba, se utilizam? Que vocês fazem suas práticas? O nome desses locais? O nome? São locais particulares que nós pagamos para carnaval. Tá, vocês estão dizendo que onde vocês fazem a coleta da mangaba, a cata da mangaba, são locais que vocês não são dona da área, que são locais que tem outras pessoas que são donos e que para vocês mesmos fazerem as práticas de vocês, vocês têm que pagar para isso, tem que comprar mangaba. Então vai lá, cata a mangaba e paga pela mangaba coletada. Mas que locais são esses? Vocês fazem isso aonde? No Cerrado? Aqui no nosso município. Vocês fazem isso no Cerrado? Vocês fazem isso... Caatinga, faz no sítio, faz na Caatinga, faz no Cerrado. E tudo que for da área de mangabeira, a gente está indo. E quais são as outras práticas que vocês, além de catar mangaba, vocês fazem também? A gente fazemos os derivados da mangaba. Certo. E onde é que é feito os produtos? Nas associações de catadoras de mangaba. Na unidade produtiva. Certo. E o que é que vocês fazem mais nessas unidades produtivas ou nessas Peraí, Paty, deixa eu associações perguntar de uma coisa catadores de antes. mangaba? Vamos voltar para a parte de ter que pagar a mangaba. Tá? Todo mundo aqui cata... queria ver, dona Silvana, se pudesse abrir a câmera, a Liene, Edjane, Ana Maria. Olha, a gente cata mangaba no sítio do povo, né? Nós compramos mangaba, nós vamos lá, sai de manhã, nós cata, o que nós colher, né? Cata, nós chamamos de cata de mangaba, né? O que a gente catou, a gente paga por aquela quantidade que nós ponhamos. Tá entendeu? bom, aí deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Quando vocês... a senhora cata mangaba desde sempre? Desde muitos anos. Desde muitos anos. E quando a senhora era menina, e a senhora, dona Eliene, Edjane e tal, Silvânia, essas áreas aonde vocês catavam mangaba, tinha que pagar também ou não? Antes a gente não pagava, não. Antes a gente tinha ela livre, mas hoje, depois do conhecimento que teve a mangaba, Depois da ponte. Depois da ponte. Tá, então Ana Maria está dizendo que antigamente era livre. E você também, Eliene, tem essa lembrança? Eu nunca vendeu não, quem vendia era eu. Olha, antigamente... Eliene, seu microfone está fechado. Desligado. Abri agora. Pô, quando eu era pequena, eu já, na verdade, eu já nasci na área da mangaba, porque meus pais, eles vieram para cá, para Aracaju, meu pai era de Pacatuba e a minha mãe é de Pirambu, vieram pequenininhos, eles vieram, ficaram na área, eles plantavam, né, e já cultivava, e ali nas áreas onde a gente chamava de primeiro campo, né, que pertence ao aeroporto. Então, ali eles plantavam e faziam aquelas cabaninhas de palha, moravam, e ali onde a gente nasceu. Então, a gente era livre para pegar as mangabas. Passou um tempo, teve alguém que arrendou essa área para criar gado. Depois, aí passaram a cobrar pela essa área. Independente da do meu pai, ela não foi feita isso, porque ele foi o primeiro a chegar, né,
mais ou menos, já tem mais ou menos 80 anos. Então, aí eles não foi cobrado, porque o comandante disse a ele, olha, o senhor tome conta dessa área aqui, escolha uma área aí para vocês, não importa o tamanho, vocês fiquem com essa aqui, para sair mais de próximo do aeroporto, porque ele estava colado com o aeroporto. E cedeu a área que estava colada para o aeroporto com o criador de gado. Então, aí a gente ficou com uma área muito grande, então sempre a gente fomos livres para tomar conta de toda essa área, né? Até chegar agora, os donos da terra, como diz, né, a União, e quer, no caso, tirar a gente, deu, né, doou uma senhora chamada Joconda, que ela ficou no lugar do outro, depois desse governo de Bolsonaro. Então, aí ela disse assim, vocês merecem a terra por vocês, por direito de vocês, pelos anos que a gente está, que nós somos os primeiros, né, a chegar aqui em Santa Maria, antiga Terra Dura. Então, praticamente os primeiros moradores, que a gente eles já vieram para essa área, né, que o plantio da roça, tomar conta da mangabeira e trabalhava na fazenda nova, que era limpando os coqueiros que tinha na época. Hoje em dia tudo é conjunto, praticamente. Então, a gente sempre fomos livres para cuidar das nossas roças e tirar as mangabas. A gente não tem os empecilhos. Agora, a briga da gente é só entre as áreas que tem, a pouquinha área que tem muito curta. A bonitona resolveu, em vez de doar para a gente, assinou uma ata de manhã dizendo que era da gente por direito, que iria fazer esse documento, mas quando chegou à tarde, com a conversa com o prefeito, ela resolveu doar a terra para a prefeitura. Aqui está mais próximo, aqui é o 17 de março, próximo Santa Maria, e aqui a gente está, que fica lá próximo ao aeroporto, ela resolveu doar para o governo de Sergipe. Então, e agora nós estamos na luta aí com esse pessoal aí, pelo nosso território, para manter o território. E eles doaram para fazer o quê, dona Liene? Eles doaram para fazer conjunto, simplesmente derrubar as mangabeiras. Tá vendo? E Silvânia, não quer falar um pouquinho? Eu queria saber, Silvânia, de vocês, aonde vocês catam, se você tem que pagar hoje em dia, se é livre ou se já foi livre algum dia. Então, que nem eu falei, antes a gente tinha essas áreas de mangabeira, em Barra do Fogueiro, livre, né? Mas depois da construção da ponte, aí valorizou muito, né, as terras por aqui, e o pessoal, os donos dos sítios se organizaram, então a gente passou a comprar mangaba, não era mais cunhada como a gente catava livre, né? A gente passou a comprar os baldes nos sítios, porque eles não deixaram mais a gente entrar para catar livros. E o pior, e agora estão vendendo para a construtora, né? E agora que está pior, piorou tudo, né? Porque agora as nossas mangabeiras estão sendo tudo vendida para construção de condomínios, né? Então, o nosso futuro, eu acredito que mais para frente a gente não tenha mais mangaba aqui na Barra dos Coqueiros. Então, nós chegamos no ponto que eu queria para a gente entender isso, né? Então, por exemplo, a importância para as mulheres mangabeiras, para a cultura das catadoras de mangaba, o território de uso das catadoras de mangaba, ele foi invadido por essas outras condições. Inclusive, até, às vezes, muitas áreas que não fosse por esse reconhecimento que deveria se ter pela cultura diferenciada, mas somente pela lei normal de uso capião e todas essas outras coisas, já seriam áreas de direito das mangabeiras. Seria. Então, assim, essa caracterização, compreender a importância do que é catar mangaba, a importância da mangaba para a cultura do estado de Sergipe, para a manutenção da cultura entre vocês, para que isso se preserve como uma atividade, que é uma atividade que gera renda e que também valoriza os biomas. É o que está se falando hoje em dia, que é o que precisa ser feito.
por conta da necessidade de conservação da Mata Atlântica, a necessidade de conservação do Cerrado. Então, quando vocês descrevem isso, que a gente tem que é um conflito entre o uso que dentro da tradição conservadora de Mangaba. Espera aí, só um minutinho. Mãe, desliga aí o microfone, por favor, rapidinho. Daqui a pouco a gente pede para abrir. Certo, obrigada. E o uso que é feito da exploração desse território para gerar lucro para outras situações, como é o caso dos conjuntos, como é o caso das pessoas que chegam depois e reivindicam essa área para a criação de gado. Então, essa é a importância, a gente conseguir compreender e fazer com que trabalhar dentro das nossas comunidades a compreensão das jovens, como, por exemplo, a Gabi, que estava aqui na sala e agora não está mais, mas das jovens, né, das nossas parcerias, da importância dessa cultura da catadora de mangaba e desse direito adquirido a partir desse autorreconhecimento. Isso é muito importante para determinar o que é esse território, para poder se lutar por ele. Porque se a gente deixa de lutar pelo território, porque chegou o empreendimento, vai chegar o empreendimento imobiliário, vai chegar a mineração, né? Então, assim, aí eu queria, para a gente finalizar um pouco, para a gente finalizar a nossa atividade, eu queria que a Patrícia e a Alicia, se pudesse, falasse um pouco do que foi essa construção do movimento para conseguir chegar nessa legislação de 2010 e como é que vocês veem o momento atual do movimento de organização interna para dar continuidade a essa luta. Pronto. Alicia Negona, quer iniciar? Alicia é a nossa coordenadora MOR, do Movimento das Catadoras de Mangaba. Nega, tá ouvindo? Não vai conseguir falar, né, Negona? Então, vamos lá. Qualquer coisa, Alicia, você fala que eu dou uma pausa. Então, o Movimento das Catadoras de Mangaba, ele foi criado em 2007, né? E ele foi criado muito com o apoio e incentivo da Embrapa. Mas de que forma? Eles estavam fazendo uma pesquisa com a árvore mangabeira, um pesquisador chamou uma outra pesquisadora para pesquisar população, só que um era sociólogo e o outro é da área Então, para a sociologia, população está falando de gente. Para o outro, que eu acho que era agrônomo, não lembro direito, para ele estava falando das plantas. E nisso, dessa pesquisa, aí eles perceberam, né, que por trás junto com a população dessas plantas, né, das árvores mangabeiras, tinha também mulheres que faziam a coleta das frutas, né? E essas mulheres muitas vezes se autorreconhecia ou não se autorreconhecia de diversas maneiras, de forma diferente, apanhadeira de mangaba, catadeira de mangaba, mas que fazia essas práticas. Com o tempo, pela própria Embrapa, foi realizado um encontro, que foi o primeiro encontro das catadoras de mangaba de Sergipe em 2007. E que esse encontro ele foi fundamental para que nós, catadoras de mangaba, a gente se auto-reconhecesse, olha só, nós existimos, nós fazemos um trabalho maravilhoso, um trabalho não só como fonte de renda, né, mas também um trabalho que conservava, né, o ecossistema, no caso aqui as matas de restinga, que conserva as mangabeiras, áreas nativas de mangabeira, e conserva também outras plantas.
Então, e nesse encontro, ele foi fundamental também por conta da metodologia, que a gente pôde conhecer lideranças do movimento das quebradeiras de coco-babaçu, que já era uma organização que já eram organizadas e que já lutava por muito tempo pelo território, né? Pelos babaçuais. Então, a partir daí, a gente pode perceber que tinha muita semelhança no trabalho desenvolvido pelas quebradeiras de coco-babaçu, né? E também para conosco, nós, mulheres catadoras de mangaba. A diferença, muitas vezes, era só nas áreas que se utilizavam, né? Então, o que acontece? A partir daí, a gente diz, vamos criar o movimento das catadoras de mangaba. Então, no final do ano de 2007, o movimento ele foi criado, né? E com o objetivo de quê? De conservação, né? Da biodiversidade, das matas de restinga, da permanência de nós, catadoras de mangaba, fazer não só mais nossas práticas, mas também viver nos nossos territórios, né? Fazendo outras práticas também, né? E de lá para cá, a gente tem lutado de várias formas, de várias maneiras, para, de fato, constituir esse território, que, como você falou, Adriana, é o território de uso, a gente se utiliza desse território, mas pela legislação ele não garante, né, que, de fato, a gente permaneça nos territórios ou desenvolva essas práticas de catar mangaba, de ipamaré, né, enfim. Então, mas que bom que você falou isso, que era aí que eu queria chegar. Não, assim, a legislação não garante, mas tem a Convenção 169 da OIT. Então, a gente pode ir lutando para construir o embate com essa legislação que não garante. É isso que a ideia era ter trazido isso aqui, era que a gente conseguisse construir essa ideia. Que, então, a legislação não garante, né? Então, a legislação fala que a terra é do fazendeiro, dá a terra para fazer várias coisas que não garantiu o território das mangabeiras. Mas, a partir do momento que existe um reconhecimento das próprias mangabeiras sobre o que é o seu território... Das próprias catadoras de mangaba. Isso, das próprias catadoras de mangaba sobre o que é o seu território... existe a possibilidade de lutar para que exista uma construção de uma legislação que garanta esse território. Você tem uma ferramenta para lutar contra essa legislação que impede o acesso ao território. Então, Adriana, é exatamente aí você chegou no ponto crucial. Desde 2007 que a gente vem lutado, né? Para que, de fato, a gente consiga o território, para que, de fato, a gente consiga mudar a legislação e, de fato, garantir, né, nossas práticas. Só que a gente não tem conseguido. Por quê? A gente avança por um lado, ao mesmo tempo a gente é passada a perna, e por várias maneiras. Seja pelo desconhecimento, né? Porque, por exemplo, até então a gente sabe que tem lá. Outras pessoas também já disseram, olha, vocês era para fazer suas práticas livremente, sem isso. Mas quando a gente vai para a prática, isso não acontece. Hoje, aqui no estado do Sergipe, o que é que acontece? Acontece, como Silvana falou, vários licenciamentos para condomínios sejam construídos. E são construídos onde? Nos nossos territórios de uso, no território que a gente faz nossas práticas, nos locais que a gente cata mangaba, que a gente vai para a vagem, os locais que a gente tem acesso para chegar no manguezal, ou tem acesso para chegar às áreas de mar, para pescar. Então, esses locais são os locais super bem visto e bem quisto pela especulação imobiliária, são locais super valorizados, que, como Silvana falou, depois da ponte, houve uma supervalorização da terra, e quando a gente procura os meios, através do INCRA, através do governo federal, seja para decreto da criação da reserva extrativista do Litoral Sul, seja para a criação de um assentamento agroextrativista, ou seja, para usar de uma outra metodologia que, de fato, garanta isso, a gente sempre a gente esbarra no não, vocês não podem. Não, vocês não podem. Entendeu, Sim, Adriana? Eu queria falar só uma coisinha a mais a respeito disso, certo? Sim, eu compreendo, Paty, mas o que acontece é isso. A luta, ela é dura, mas ela é justa e ela é certa.
Então, assim, é um passo para frente, 2 para trás, porque a gente vive num país capitalista, escravagista, e a gente tem que ter consciência disso. Mas vocês criaram um movimento em 2007. Em 2010, vocês tiveram uma legislação. E aí é bom a gente falar, quando todo mundo fala, olha, político é tudo igual, não sei o quê. Não, não é. Isso é uma coisa que inventaram para que a gente não tenha valorização da política e não tenha a nossa representação na política. Político não é tudo igual. E as mangabeiras, as catadoras de mangaba, têm que ter compreensão da importância política, da importância da política na sua luta. Então, 2010, vocês já deram um passo importante, que foi ter o quê? A legislação que dá o reconhecimento das catadoras de mangaba, certo? Em 2011, e aí entender que as catadoras de mangaba, elas não estão sozinhas no território. Se você for olhar, pega o povo de Fundo de Pasto também, que também é minoritário, só está encaixado lá na Bahia. Se você pegar as retireiros e as retireiras do Araguaia, a luta da Lidiane lá no Araguaia, outros povos que têm características de luta similares a vocês. A luta de vocês fez com que a gente chegasse em 2012, o Ministério do Desenvolvimento Agrário criasse uma coordenação de povos e comunidades tradicionais, específica para dialogar sobre... Aí a gente fez o quê? Aí é como se fosse castelo de areia, porque aí veio a eleição, golpe, derruba Dilma, acaba MDA, governo Bolsonaro, como viesse aquela ondona na areia e levasse o nosso castelo de areia. Mas a gente está aqui para resistir. Então, assim, foram o quê? 5 passos para frente, aí meter a gente 6 para trás? Agora a gente vai ter que, porque é duro, justamente por isso, pelas características, né, do capitalismo. Porque no capitalismo não existe um reconhecimento da valorização da cultura, não existe um reconhecimento do direito à terra pelo direito de existir. Existe uma necessidade de geração de lucro. Só dando continuidade, Adriana, é exatamente isso que a gente entende e a gente vê, né? Que a gente dá um passo para frente e vários para trás. A gente reconhece nossas conquistas, mas de fato a garantia... Eu vou sair daqui da frente um pouquinho que eu vou colocar meu computador na bateria, que está acabando a bateria aqui, tá? A gente entende que a gente teve avanços, que nós tivemos conquistas, sim, mas a gente entende também que a conquista essencial para a nossa existência, ela está diminuindo. Cada dia que passa, essas áreas nativas de Mangabeira, essas matas de restinga, as áreas de praia, as áreas de mar, as áreas de rio, onde a gente pesca, ou alguns têm um plantio de roça, elas estão diminuindo cada vez mais, né? E a gente sabe que para nós existirmos, né, para nós existirmos enquanto catadora de mangaba, é necessário da mangabeira, é necessário da terra para que tenha as mangabeiras. E é necessário que se permita ou que a gente tenha acesso a esses locais, né? E que muitas vezes a gente sabe da importância da questão, por exemplo, das parcerias, né? Porque muitas pessoas chegam para a gente e dizem, como é que vocês têm? Tem a resolução 69, né? Que é para se dar garantia ao território, aos povos tribais, né? E que a gente se enquadra. O decreto tem uma outra lei, que eu acho que é 2004, tem o decreto 6040, que é a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, tem uma outra política relacionada à sociodiversidade, tem uma lei que reconhece nós catadoras enquanto grupo diferenciado, mas mesmo assim, com tudo isso, a gente vive à margem da sociedade. A gente vive à margem de ter acesso aos recursos que nós tantos lutamos para conservar. Está entendendo, Adriana? Então, é isso que a gente tem vivenciado. As lutas, elas continuam, a gente continua lutando, né? Um processo contínuo, né? De luta. Mas que a gente sabe muito bem, que a gente entende que muitas vezes a gente se esmorece, porque
Sim. É tanto Inclusive, embate. a situação dos indígenas que não passam nesse país, coitado, então, né? Pois é. Então, Assim, e que a gente entende também que a participação do movimento no Conselho Nacional de Povos, que hoje é o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, participação do movimento na CONFREM, que é a Comissão de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas, onde no Conselho, nessas comissões, a gente tem articulações com outros segmentos de povos e comunidades tradicionais, também tem contribuído para a gente fortalecer a nossa luta, né? sim. E também com as quebradeiras de coco-babaçu. Então, a gente reconhece que a gente teve avanço, sim, que a gente tivemos conquista, mas a conquista essencial para a nossa existência, ela ainda não foi concretizada, né? E a gente vê o cerco se fechando por todos os lados, seja para quem está em Aracaju, catadora de mangaba que mora em Aracaju, como é no caso da Aliene, seja daqui de Barra dos Coqueiros, seja de Estância, seja de Indiaroba, seja catadora de mangaba de Japaratuba, de Japoatã e de outros municípios que têm catadoras de mangaba, né? Que esse cerco, cada dia que passa, ele vem se fechando, né? E que é mais a importância, por exemplo, de um projeto como esse, da gente estar discutindo, né? E as demandas, e trabalhando em cima das demandas do movimento, que a gente consegue se fortalecer. Eu costumo até dizer que é um avanço, por exemplo. Pergunta a Ana Maria se ela já tinha alguma vez na vida participado de uma oficina dessa forma, né? Ela entrar e estar lá discutindo, né? Dona Liene, do mesmo jeito. Então, a gente percebe que tem um avanço, né? Em relação a gente poder discutir determinadas coisas, a gente poder ter voz para discutir nesses encontros, nessas reuniões, né? Nessas oficinas de forma virtual que está acontecendo com esse projeto. É isso. Então, na verdade, queria dizer para vocês que a ideia da gente conversar hoje era para a gente compreender, né? Que sim, que a gente ocupa um espaço no território. Esse espaço ele é legítimo, porque ele é determinado por esse uso, que é um uso nobre, e que existe um conceito. Boa, Adriana, quando você fala que é legítimo, independente se tem concessão de derrubada de mangabeira, Isso, independente se sofremos racismo ambiental, se sofremos outros tipos de racismo por ser mulheres, negras, então ele é legítimo. Ele é legítimo porque ele representa a vida de vocês. Né? Assim, é dentro desse espaço, o uso desse espaço, ele é materializado pela importância da vida de vocês. E isso traz essa legitimidade. E tem, assim, no mundo, uma parte do mundo que reconhece essa legitimidade e luta do lado de vocês com relação a isso. Então, que mesmo nos momentos mais difíceis, como são os momentos que a gente está passando agora, a gente tem que persistir nessa luta, né? Porque o que acontece? É uma coisa contínua, até que vai chegar uma hora, porque a gente tem, como a Paty falou, o cerco está se fechando. Só que mesmo com o cerco se fechando, a gente tem duas alternativas. Uma é deixar o cerco se fechar sem lutar e sucumbir, e a outra é lutar, né? E aí, contra uma luta do povo unido, a gente sabe que o povo unido tem muita força. Então, dizer para vocês que a ideia é essa, a gente compreender essa legitimidade desse território, né? Que existe esse arcabouço, que é um arcabouço de apoio internacional, que muitas situações podem parecer que no cenário local a gente tem perdas, como pode estar acontecendo agora aí no Estado, mas isso é um reflexo do que a gente está passando no cenário nacional, mas que já houveram momentos que foram momentos de luta com esse reconhecimento, que leva ao ponto até de ter uma legislação no Estado que reconheça as mangabeiras e que a gente vai continuar lutando até o dia que essa Resex existir. Então, eu queria agradecer. Eu não sei se a nossa conversa foi muito confusa, se deu para compreender, se
Mas queria agradecer muito a oportunidade e a gente continua aprendendo junto aqui, viu? Júlia, Maravilha, Gabi, Adriana. Aliene, Ana Maria. Gratidão, 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 Adriana. Gabi, você quer falar alguma coisa? Ana Maria quer falar alguma coisa? Dona Aliene quer falar alguma coisa? Sinta-se à vontade, se quiser falar alguma coisa para a Adriana ou falar sobre a oficina, que depois a gente vai cantar para ela. Vamos chamar a Adriana para catar mangaba. Ui! Eu só quero agradecer também por participar, né, dessa oficina. Obrigada. Né? E gostei muito da participação de hoje também. De ter falado sobre essa luta desse território, que aqui é como diz, a gente se sente assim, encurralada, o circo se fechando de todos os lados, né? Aqui, esse dia até que a gente está respirando bem, mas teve dia de clima pesado, né? Com esse pessoal que veio lá de Brasília, esse pessoal, como diz, eu até esqueço, né, do pessoal da terra, que botou a gente na parede, assim, nos apertou assim na parede e disse assim, é assim ou não é? Mas até que, enfim, não sei o que está acontecendo. Por enquanto, está tudo quieto, estou até achando estranho. Até um pouco me deixa nervosa o que está acontecendo, que eles não falaram mais nada, né? Então, estamos na mão do Senhor, né? Eu entrego toda essa batalha, toda essa guerra a São Miguel Arcanjo, que está do nosso lado, lutando conosco, né? Por esses territórios, para a gente preservar essa natureza. Porque a mangabeira é a coisa mais bela que Deus deu para a gente, né? Ela é linda, linda. Então, de todos os jeitos, ela é linda. Nasci no meio delas e sou apaixonada por elas. E eu acho que acabou na mangabeira, eu acho que não sei, mas eu acho que eu deixo de existir, viu? Porque é como se elas fossem um pedacinho de mim. Interessante isso, um pouco antes de meu pai ir se morar no céu, e ele não podia mais ir lá no território, e a gente deixava ele em casa, a gente passa o dia todo lá, e quando a gente chegava à tarde, e deu uma bronca na gente, porque por causa do perigo das estradas, que antes de Santa Maria é um pouco perigoso, né? E ele disse, mas por que vocês vieram hora dessa? O que vocês estavam fazendo? Deu aquela bronca de minha mãe, e depois ele disse, e elas, como é que elas estão? Elas estão alegres, estão contentes? Elas sorriram para vocês? Então, para mim foi a coisa mais bela, que ele disse, pergunta, como é que estão as minhas meninas? Ele tratava as mangabeiras como meninas. Então, eu me sinto assim, irmã das mangabeiras. Porque toda vez que eu chego no território, eu me lembro dessa frase. Primeiro, aquele puxão de orelha, porque a gente chegou tarde, escureceu, a gente estava lá. E segundo, porque como é que estão as minhas meninas? Elas estão alegres, elas estão contentes? Então, se um dia elas deixarem de existir, ele não mais existe. Eu acho que é eu que vou deixar de existir, porque eu não consigo ficar sem elas, não consigo ficar sem ir no território. Entendeu? E um abraço para todas e obrigada. Obrigada, Eliane. Nem sei o que te dizer, que eu estou aqui aos prantos, eu não consigo nem falar. Eu que te agradeço muito. Branca, muito quer falar lindo, alguma coisa? Gente. Obrigada, Eliane, por falar essa história para a gente. Foi muito emocionante. Muito obrigada. Muito. Por nada. Bom ter essa lembrança, né? Também com você, dentro do coração. É uma lembrança, assim, muito alegre que eu tenho. Triste porque ele se foi e não pôde ver mais as meninas dele. Já faz 5 anos que ele se foi, inclusive esse mês. Mas alegre porque elas estão lá sorrindo ainda. Elas estão lá sorrindo ainda, sempre. Branca, quer falar alguma coisa, Branca? Nada? Vamos... Tá desligado o seu microfone. Não canta, Patrícia, porque eu já estou aqui chorando. Então você canta para parar de chorar e cantar. Oi. Silvana está aqui toda molhada.
Quer falar alguma coisa, mãe? Não, só agradecer, né? Eu só tenho a agradecer. Essas mulheres bonitas que participam e que nos mostram, né? O caminho a seguir, né? Deixa eu contar um segredo, mãe. Elas aprendem muito mais do que a gente. Com a Quem gente, diz? melhor dizendo. Com Pode ser, porque ela certeza. não sabe a nossa história, né? Com certeza. Essas palavras de Dona Liene, muito bonitas, assim, me lembrou muito mãe, assim, porque mãe fala praticamente a mesma coisa, né? Só que de uma forma diferente. Né? Mãe que sempre costuma dizer que a mangabeira é uma mãe de leite. E que dá seus frutos para suas filhas e seus filhos. Silvana quer falar alguma coisa? Ainda está chorando ainda. Então vamos cantar para a Adriana? Vamos chamar a Adriana para catar mangaba? Chama que eu vou. Bora? Ô mangabeira, vamos nos embora. Ô mangabeira, vamos nos embora. Para mangaba apanhar. Para mangaba apanhar. A madura é para fazer doce. A madura é para fazer doce. A de vez é para encapotar. A de vez é para encapotar. Adriana, vamos nos embora. Ô Adriana, vamos nos embora. Para mangaba apanhar. Para mangaba apanhar. A madura é para fazer doce. A madura é para fazer doce. A de vez é para encapotar. A de vez é para encapotar. Ô, Júlia, vamos nos embora. Ô, Júlia, vamos nos embora. Para mangaba apanhar. Para mangaba apanhar. A madura é para fazer doce. A madura é para fazer doce. A de vez é para encapotar. A de vez é para encapotar. Ô, Branca, vamos nos embora. Ô, Branca, vamos nos embora. Para mangaba apanhar. Para mangaba apanhar. A madura é para fazer doce. A madura é para fazer doce. A de vez é para encapotar. A de vez é para encapotar. Ô, Mariana, vamos nos embora. Ô, Mariana, vamos nos embora. Para mangaba apanhar. Para mangaba apanhar. A madura é para fazer doce. A madura é para fazer doce. A de vez é para encapotar. A de vez é para encapotar. Ô, Silvana, vamos nos embora. Ô, Silvana, vamos nos embora. Para mangaba apanhar. Para mangaba apanhar. A madura é para fazer doce. A madura é para fazer doce. A de vez é para encapotar. A de vez é para encapotar. Dona Netinha, vamos nos embora. Netinha, vamos nos embora. Para mangaba apanhar. Para mangaba apanhar. A madura é para fazer doce. A madura é para fazer doce. A de vez é para encapotar. A de vez é para encapotar. Ô, Irene, vamos nos embora. Ô, Irene, vamos nos embora. Para mangaba apanhar. Para mangaba apanhar. A madura é para fazer doce. A madura é para fazer doce. A de vez é para encapotar. A de vez é para encapotar. Ô, Aires, vamos nos embora. Ô, Aires, vamos nos embora. Para mangaba apanhar. O samba de coco tá vadiando aqui, minha O samba de coco tá vadiando aqui. A de vez é para encapotar. Ô, Gabi, vamos nos embora. Ô, Gabi, vamos nos embora. Para mangaba apanhar. Para mangaba apanhar. A madura é para fazer doce. A madura é para fazer doce. A de vez é para encapotar. A de vez é para encapotar. Ô, Aline, vamos nos embora. Ô, Aline, vamos nos embora. Para mangaba apanhar. Para mangaba apanhar.
A madura é para fazer doce. A madura é para fazer doce. A de vez é para encapotar. A de vez é para encapotar. Branca, eu faltei alguém daí, Branca? Falou, Lúcia. Lúcia, vamos Lúcia, nos vamos embora. embora. Lúcia, vamos nos embora. Para Mangaba apanhar. Para Mangaba apanhar. A madura é para fazer doce. A madura é para fazer doce. A de vez é para encapotar. A de vez é para encapotar. Mais alguém? Faltou, mãe? Não. Agora Ô, Patrícia, vamos nos embora. Ô, Patrícia, vamos nos embora. Para Mangaba apanhar. Para Mangaba apanhar. A madura é para fazer doce. A madura é para fazer doce. A de vez é para encapotar. A de vez é para encapotar. Viva as catadoras de Mangaba! Viva! Viva as catadoras de Mangaba! Viva! Territórios livres! Já! Territórios livres! Já! Já! Territórios livres! Já! Gratidão, viu, Adriana? Eu que agradeço, Gabi, Paty. Obrigada, Júlia. obrigada a todas vocês. Gratidão às viu? outras catadoras que estão na Silvana, unidade todas fazendo. as catadoras de Obrigada, Mangaba. gente. Muito Fala, Adriana, obrigada, desculpa. Gabi, Júlia. Um beijo. Aqui é outra, que é o bolinho com a porra só. Aqui é isso aqui com o bolo. Ô, Pedro, agora já encerrou. Agora já encerrou. Acabou. Cheiro, viu? Muito obrigada. Tchau. Tchau.